os que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não pregamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em seu nome? Não fizemos diversos milagres em seu nome? E então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de injustiça. Está em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Por quê? Porque as palavras de Jesus são a verdade. Né? São palavras que cabem em todas as épocas da humanidade. E se nós pudéssemos saber, até em outros mundos. É verdade. Não é? Por quê? Porque é a palavra de Deus que Ele veio nos trazer. A palavra do Cristo dá estabilidade para a nossa vida terrena, porque nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá esperança, né? Nos alimenta a coragem, fortalece a nossa fé. Então dá estabilidade para a nossa vida terrena. O Evangelho do Cristo é uma dádiva dos céus. É pena que a maioria não se dá conta disso. Mas é uma dádiva do céu. Né? É realmente um mapa do tesouro. Como diz Martins Peralva, é um presente para que a gente se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinamentos eternos. Realmente é um presente dos céus, o Evangelho de Jesus. O fato é que, se existe um tesouro e existe um mapa, quem é que chega no tesouro? Aquele que apenas lê o mapa ou aquele que se dispõe a seguir a rota que aquele mapa indica e se esforçar na caminhada para chegar até o tesouro? O segundo, não é? Então, o Evangelho do Cristo não basta que a gente apenas leia o Evangelho, que a gente decore, que a gente saiba o Evangelho. É preciso se dispor a seguir aquele ensinamento, a viver aquelas lições que ali estão. Porque só dessa maneira é que nós vamos chegar ao tesouro da perfeição. E aí poderemos ver o nosso Pai face a face. Não é? Então não basta apenas a teoria, é preciso a prática. Não é? Todos os que reconhecem Jesus como um enviado dos céus vão dizer que Ele é o Senhor, não é? Todos vão chamar Ele de Senhor. Mas só são verdadeiros cristãos aqueles que praticam os ensinamentos do Mestre. Senão é de aparência, não é verdade? Não adianta honrar Jesus apenas com palavras, né? E continuar uma criatura errada,
Não adianta você frequentar determinada religião se você não se modifica para melhor. Eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu posso saber o Evangelho na ponta da minha língua. Mas se eu não me modifiquei uma vírgula para melhor, se eu não tenho um ato de bondade no meu dia a dia que mostre que eu sou realmente uma pessoa do bem, de que adianta? Né? Então, não adianta a criatura saber a teoria, não se modificar, eu continuo orgulhosa, eu continuo egoísta, eu continuo mesquinha, eu continuo ambiciosa, materialista. E aí? De que adiantou? Né? Não adianta rituais exteriores. O Cristo esteve entre nós e veio nos dizer que isso são bobagens. Não adianta ritual. Isso é coisa de hipócrita. Né? Não pode fazer nada no sábado. Horas. Mas se a sua galinha que você cria lá no seu quintal botou um ovo no sábado, você não pode pegar o ovo porque a galinha não podia ter botado aquele ovo no sábado. Mas a mulher não dava luz no sábado? Então, a mulher não tinha um filho no dia de sábado? Não, hoje não pode. Que bobagens são essas? De que adianta seguir esses rituais exteriores e não ser bom? E não amar o seu próximo? Não adianta. São bobagens. E o Cristo veio e falou na cara deles que isso eram bobagens. Que não adiantava nada a criatura se mostrar limpa por fora e por dentro continuar cheia de vícios. Continuar conservando as suas paixões inferiores. Não é? Então não adianta viver de aparência. O Cristo vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós. Este povo se chega a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com os lábios, enquanto o seu coração está muito distante de mim. Olha isso. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. São coisas falhas. De nada adianta a criatura viver dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, fazendo lá os seus rituais, e ela não se melhora, ela não segue a palavra de Deus. De que vai adiantar isto? Existem criaturas que criam um hábito. Eu quero me ocupar. Onde eu vou me enfiar para me ocupar? Vou me enfiar na casa espírita. Aí eu fico lá. Eu faço até um trabalho lá dentro. Posso até fazer, por que não? Só que eu não ponho meu coração naquilo que eu estou fazendo. Eu não busco aprender o que estão ensinando lá dentro. Eu continuo exatamente a mesma pessoa errada que eu sou aqui fora. Eu não mudo nada. De que vai adiantar isso? Eu posso ir à igreja e ficar rezando lá o dia inteiro. Mas eu não mudo. Eu não me melhoro. Eu não procuro praticar o que o Cristo ensinou. De que vai me adiantar isso aí? Nada. Ou aqueles rituais onde se escreve assim: perfeição num batente.
E eu pego e passo por baixo daquele batente, pronto, me purifiquei, estou perfeito. A quem eu estou enganando? A mim mesmo. Isso é um ritual ridículo, absurdo, né? Tem uma historinha de um pastor que diz assim: conta-se que certa feita um pastor muito famoso ia pregar em determinada cidade do interior. Então ele chegou escondido e se disfarçou de mendigo e foi para a igreja onde iria pregar. Ao vê-lo, muita gente torceu o nariz. O pastor, disfarçado, estendeu a mão para um, para outro, pedindo ajuda. E foi ignorado por alguns e repelido por muitos. Na hora do culto, ao anunciarem seu nome, o pastor, vestido de mendigo, se revelou. Ficou aquele burburinho na igreja, né? E ele então, se dirigindo ao altar, olhou com tristeza para a multidão presente e disse: nessa igreja há apenas uma reunião de pessoas, mas não uma reunião de cristãos. E, de fato, é assim que muitas vezes acontece. As criaturas estão ali de corpo presente naquele culto, mas não estão prestando muita atenção no que está sendo pregado. De maneira que na hora de praticar o amor ao próximo, não pratica. Muita gente acha que amar ao próximo é amar os seus queridos. É amar as pessoas que são certas para o seu ponto de vista. Pessoas que pensam como você, que agem como você, né? Só que a criatura errada, o criminoso, ou o mendigo, o morador de rua, esse é meu irmão também. E é esse que eu também tenho a obrigação de amar. Né? O amor ao próximo, o próximo a quem Jesus se refere, são todas as pessoas, é a humanidade inteira. Né? Então, chega aquele ensinamento que Jesus falou, que muitos vão dizer assim: Senhor, nós fizemos várias coisas em seu nome, mas quando alguém precisou de água, você não deu água para ele beber. Quando alguém, um faminto, te pediu um pão, você não deu. E ele disse que quando nós fizéssemos o bem para qualquer um dos seus pequeninos, era ele que estaríamos fazendo. Não é? Então, essas pessoas dessa igreja passaram esse vexame, que foram pegos com a boca na botija, vamos dizer assim. Por quê? O pastor viu que nenhum deles praticava o que se ensinava naquela casa santa, né? Um vexame, foi um vexame. Então, não adianta a pessoa querer bater cartão dentro de uma casa religiosa.
Eu não saio de lá de dentro da casa espírita. Eu vou lá diariamente, eu fico lá de manhã até a noite, vou em casa dormir. Nossa, pra quê? Mas você pratica o que o Cristo te ensinou? Não. Você faz o bem para o seu semelhante? Não. Você se melhorou? Se livrou dos seus vícios, das suas más tendências? Não. Está procurando? Você trata as pessoas como você gostaria de ser. Exatamente. Você trata o seu semelhante como gostaria de ser tratado? Você faz para o seu semelhante como gostaria que fizesse para você? Olha. Não. Né? Então, Olha. Né? Você se melhorou? não. Então, como é que faz? Né? É cristão aquele que passa o dia todo rezando, mas não se melhorou como pessoa? Não. É cristão aquele que é incapaz de fazer a caridade? Ou aquele que é incapaz de ser mais tolerante para com o seu semelhante? Não. É cristão aquele que é indiferente à dor alheia? Não. Então não adianta ficar dentro da casa religiosa, batendo cartão e não fazer nada do que o Cristo ensinou. Nem para você mesmo, que é se melhorar, e nem para o teu semelhante, que é amar o próximo. E aí? Não é verdade? Então é preciso compreender que o cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá, ou seja, pelos seus atos. Não adianta a criatura ter ali a aparência de boa pessoa, eu sou bonzinho, eu vou lá fazer um trabalho voluntário para ficar bonito na foto, não é? Mas eu não sou cristão, eu não faço bem para ninguém. Não adianta nada. Eu não sigo o que o Cristo ensinou. Né? De que vai me adiantar isso? André Luiz, no livro Agenda Cristã, psicografado pelo Chico Xavier, ele nos traz uma mensagem bem interessante que se chama Pode Acreditar. E diz assim: falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo vigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas,
recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais difícil. Você chamará Jesus de Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Olha aí. Né? Ter aparência de bom, falar bem, ser desembaraçado, pregar, né? Sou desembaraçado, eu falo bem, sou extrovertido, eu chego lá e falo. Mas, se o teu coração não estiver no que você fala, se os seus atos desmentirem o que você fala, ai, ai, ai. Ai de você. Porque será cobrado de você. Né? Porque aquele que já teve contato com o Evangelho do Cristo, esse é mais responsável pelos erros que cometer do que o que ignora. Sempre que a gente não praticar o que aprendeu no Evangelho, a gente está negando Jesus diante dos homens. Olha, né? A gente está negando o Mestre. E é preciso que a gente sempre se lembre que o reino de Deus é para os que praticam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É para esses, para os caridosos, para os pacíficos, para os mansos, para os humildes. Já temos essas virtudes ou ainda não? Olha. Né? A gente precisa buscar ter. Né? Eu vou ler outra historinha, contar outra historinha para vocês aqui, porque as historinhas elas são muito edificantes. Isso. Não é verdade? Essa historinha é sobre um palestrante e um senhor que era um ouvinte, um frequentador da casa espírita. Numa casa espírita havia um palestrante brilhante. Ele pregava o Evangelho do Cristo lindamente. Sua oratória era excelente. E havia um senhor, muito simples, que timidamente se sentava ao fundo do salão de palestras e acompanhava a preleção com muita atenção. Este senhor não perdia uma só palestra do brilhante orador. Passado muitos anos, o senhor não compareceu mais. Ele que vinha frequentemente nas palestras, de repente parou de vir. Passou-se muitos anos. E o palestrante, acostumado a vê-lo sempre lá no fundo do salão, estranhou, mas continuou com a sua rotina. O tempo passou e um dia o palestrante desencarnou. Na espiritualidade, ele chegou como um enfermo, teve lá algumas dificuldades de adaptação e, quando estava ainda convalescente, recebeu uma visita. E, surpreso, ele viu aquele senhorzinho. E esse senhorzinho vinha envolto em luz. Né? E o palestrante ficou surpreso, olhou para o visitante com seu perispírito brilhante e olhou para si mesmo e percebeu que o dele era opaco, não tinha quase nada de luz, era opaco. Então perguntou para o senhor:
Me diga, como conseguiu ficar assim? O velhinho sorriu e respondeu: ora, fazendo tudo o que o senhor falava nas palestras. Meu Deus. Olha aí, Coisa em prática. né? Então veja só que o palestrante era brilhante na fala, na fala. Então, como disse Jesus, me honra com os lábios, mas não com o coração. E o senhorzinho não. O senhorzinho prestava atenção em tudo que ele falava e buscou praticar. Buscou aquilo, a usar aqueles ensinamentos como meta de melhoramento para si. Ele buscou praticar, né? E olha lá, estava com a sua luz acesa lá na espiritualidade. E o palestrante não tinha luz. Estava com o perispírito opaco, né? Eu tenho aqui também uma declaração do irmão Jacó. O irmão Jacó, que escreveu pelas mãos do Chico aquele livro Voltei. Né? Ele foi um trabalhador espírita muito aplicado, o irmão Jacó. Foi muito aplicado. Ele participava de todas as atividades dentro da casa espírita. Ele foi um trabalhador excepcional. E isso por muitos anos. Porém, quando ele desencarnou, ele também chegou lá na espiritualidade como um enfermo, como esse palestrante que nós acabamos de falar nessa historinha. Ele chegou lá como um enfermo, veja só. E teve ali um tempo de convalescença, tudo. E ele próprio, depois no livro, ele nos diz o seguinte. Ele diz assim, que ele se preocupou demais em fazer a luz dos outros brilhar. E acabou esquecendo de fazer a luz própria dele, né? A luz dele se acender. Ele mesmo esqueceu de acender a própria luz. Preocupado só em fazer com que a luz do outro brilhasse. E a dele ficou apagada. Ou seja, ele procurou ensinar o outro, mas não aprendeu para si. Então, é como sou eu aqui, eu estou falando, estou pregando a palavra do Cristo, mas se eu não buscar usar esse ensinamento para mim mesma, né? Busca. Então eu fico com a minha luz apagada. Não fica, não é verdade? Então, toda vez que nós falamos para outras pessoas, o primeiro ouvido a ouvir é o nosso. A gente aprende junto, não é verdade? E o irmão Jacó, ele buscou ensinar os outros, para que os outros acendessem a sua luz. Mas ele próprio esqueceu de usar aquele ensinamento para ele mesmo. Para que ele se melhorasse como ser humano, não é? Se livrasse dos seus vícios e assim acendesse a sua luz. Que a luz dele brilhasse. E ela não brilhou. Então, é mais um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Não é? Mais do que saber, é preciso a gente praticar o Evangelho. A gente se melhorar. Honrar Jesus com as nossas ações no bem. Não é verdade? Uma vez que aprendemos a lição de Jesus, nossa obrigação, nosso dever é viver de acordo com elas. Não é mesmo?